Fala galera, beleza? A gente vai conversar aqui sobre um tema mais do que importante para os nossos vestibulares. A gente vai falar inicialmente de indústria, mas observando as fases da Revolução Industrial. Vamos relembrar algumas coisas importantes. Quando a gente fala a expressão revolução, estamos tratando de uma mudança profunda que aconteceu, que de fato a sociedade precisa se reinventar. E você precisa observar a Revolução Industrial a partir dessa ideia, de uma mudança profunda que vai fazer com que a sociedade de fato precise se reinventar. Vamos tentar relembrar algumas coisas. A Revolução Industrial ela vai ter o seu início aí, ainda em meados do século XVIII, mas o seu auge somente no século XIX. As transformações que acontecem a partir da Revolução Industrial são profundas na organização social, na organização econômica, na estrutura geopolítica internacional. Vamos observar aqui algumas características daquele contexto. Por volta do século XIX, nós vamos ter a expansão do capitalismo e do neocolonialismo em direção às novas áreas de explorações. Os europeus, eles vão expandir os seus domínios no continente asiático e no continente africano. Havia uma intenção de se alargar as áreas de exploração e aumentar os recursos. Essa exploração mais larga, mais profunda nessas regiões que eram alvos do neocolonialismo, é o que iria possibilitar de fato que a Revolução Industrial viesse a acontecer. Nesse contexto, nós vamos ter realmente uma revolução industrial que vai se centralizar no continente europeu. A Europa, ela expande o processo de colonização, consegue se capitalizar e ela inicia de fato uma grande mudança. A Inglaterra é o palco da primeira revolução industrial. E com a primeira revolução industrial, nós vamos ter uma reconfiguração rápida, drástica, na organização urbana. Veja, algo muito interessante vai marcar essa revolução. A população que vivia no campo também vive as mudanças que são acarretadas, que são advindas dessa transformação tecnológica. As máquinas, elas chegam no campo e substituem a mão de obra da população. Os trabalhadores são forçados a irem para as cidades. E como se não bastasse, uma política chamada de política de cercamentos, ela é implementada. As terras em áreas rurais são cercadas e a população fica sem opção de trabalho ou de refúgio e precisa de fato ir para as áreas urbanas, aumentando assim o que a gente chama de mercado de reserva. Muita gente desempregada nas áreas urbanas, o que seria muito importante para a manutenção daquele capitalismo industrial que surgia como uma novidade naquele contexto. O êxodo rural ele é muito intenso, as cidades crescem e a dinâmica das cidades também vai mudar com o processo de revolução industrial. Algumas características importantes. Com a Revolução Industrial, ainda na primeira fase, nós temos um aumento da produtividade, o aumento das margens de lucros. Os funcionários eles já não eram mais os mesmos em quantidade, mas a produção cresceu, o que fez com que os grandes industriais conseguissem otimizar os seus lucros. Esses lucros eles se transformaram estratosféricos naquele contexto. E um aumento do mercado consumidor. Não se produzia mais somente para o local onde estava sendo produzido, porque a produção era muito maior, se procurava novos mercados, a Revolução Industrial ela possibilitou isso como um ponto positivo. Entretanto, nós observamos alguns pontos negativos. As máquinas substituem as pessoas no campo e nas áreas urbanas. O desemprego cresceu, o desespero, a fome, migrações, pessoas indo embora da Europa, buscando oportunidades no Novo Mundo, por exemplo. Uma característica, o Novo Mundo, o continente americano. Nós temos muitos acidentes nas máquinas de trabalho que vão marcar essa primeira fase. As máquinas eram rudimentares, não existiam equipamentos de segurança, as pessoas perdiam pedaços do corpo, respiravam a poluição, que inclusive é uma outra característica negativa que nós podemos apontar aqui para a Revolução Industrial já na sua primeira fase, ou ainda em sua primeira fase. Falando em fases da Revolução, a gente tem algumas fases para tentar tornar mais didática a compreensão. Primeira fase da Revolução Industrial, como a gente já falou anteriormente, ela tem seu início na Inglaterra, um país poderosíssimo que logo consolidou-se como um país industrial. A Revolução ela vai marcar mudanças muito profundas, especialmente no início, na indústria têxtil.
Inclusive, as primeiras grandes invenções que marcam a Revolução Industrial, elas fazem parte desse contexto de produção dentro da indústria têxtil. A máquina de fiar, o TA mecânico, eles vão caracterizar esse momento. E o carvão mineral, veja só, é o combustível que vai mover a economia na Europa na primeira fase da Revolução Industrial. Passando um pouquinho para frente, nós chegamos à segunda fase da Revolução Industrial. Essa fase, ela já se descentraliza um pouco no continente europeu. Além da Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, o norte da Itália, por exemplo, são regiões que vão passar por um processo importante de industrialização e que vão compor o mundo industrial nesse contexto. Além disso, nos Estados Unidos da América, no Japão, nós vamos ter muito bem consolidada a segunda fase da Revolução Industrial. Aqui nós estamos vivendo o finzinho do século XIX e já o início do século XX. Galera, o rádio, o telégrafo, a TV, os automóveis, o avião, são algumas das invenções que vão caracterizar essa segunda fase da Revolução Industrial. E nesse contexto, olha quem é que aparece, o petróleo. Que coisa interessante, se você observar as invenções que chegaram aqui no mundo e o combustível que vai passar a ser o principal combustível utilizado na segunda fase da Revolução Industrial, você faz uma reflexão. A segunda fase da Revolução Industrial, ela continua muito presente na nossa sociedade, visto que o petróleo, por exemplo, ainda é o principal combustível utilizado no mundo. Pessoal, Fordismo, Taylorismo, nós temos essas expressões aqui como expressões que fazem parte do nosso cotidiano de estudos. Essas expressões, elas vão denominar processos produtivos que aceleraram e otimizaram o que acontecia dentro das indústrias. Produção em série, em larga escala, inclusive é o que tem como lema o Fordismo, de Henry Ford. A produção em massa, consumo em massa. Dizem que isso foi uma revolução dentro da Revolução Industrial. O modo de produção em grande escala e sem desperdícios dentro das fábricas de tempo dos trabalhadores, com um sistema rígido de fiscalização dessas pessoas. A terceira fase da Revolução Industrial, muito mais recente, ela vai ter aí uma dinâmica muito mais ampla. Nós temos a nova Divisão Internacional do Trabalho, inclusive caracterizando esse momento. Nova Divisão Internacional do Trabalho é porque existia uma antiga. Antes, a produção industrial se centralizava em países ricos, desenvolvidos. Depois, nessa nova fase, nós vamos ter uma produção que vai buscar vantagens locacionais, como mão de obra barata, com incentivos fiscais, naqueles países que anteriormente eram classificados como países subdesenvolvidos e passam a compor um mundo chamado de mundo em desenvolvimento, ou mundo de países emergentes. Aqui nós vamos ter uma indústria chamada de indústria de ponta, ou classificada como indústria de ponta, que vai surgir, que vai caracterizar a terceira fase da Revolução Industrial, que inclusive ainda não chegou a grande parte dos países do mundo. Olha só, a indústria de produção informática, a robótica, a indústria farmacêutica, medicina, elas vão caracterizar essa fase da Revolução Industrial, que já é integralmente advinda aí do século XX, que caracteriza o século XX e o início do século XXI. Para produzir, repara, nós precisamos, dentro desse modo de produção aqui, de uma mão de obra muito mais qualificada. É diferente do que aconteceu, por exemplo, na primeira fase da Revolução Industrial. Os trabalhadores eles eram facilmente substituídos, a rotatividade era muito grande, por isso que era importante o mercado de reserva. Nesse contexto aqui, os países mais desenvolvidos, eles desenvolvem, eles cultivam pesquisa, eles investem em pesquisas e a mão de obra necessária, estratégica, ela é uma mão de obra de altíssima qualificação. E isso caracteriza também a terceira fase da Revolução Industrial. Uma outra coisa que é importante de lembrarmos seria que nesse momento nós vamos ter uma diversificação da matriz energética por uma necessidade, tanto porque se consome muito mais energia, quanto porque a energia utilizada anteriormente, tradicionalmente, é uma energia altamente poluidora. E as novas energias, elas são necessidades a partir desse contexto. Renovar a matriz energética mundial é uma forma de manter a segurança de produção e estender o prazo que a população tem por aqui. Numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre a indústria 4.0, mas eu já vou começar a te instigar. Procure se informar para que você consiga
perceber as maravilhas, a complexidade e as dúvidas que surgem sobre como e para onde a sociedade vai a partir desse novo momento. Espero que aqui tenha ficado fácil de compreender a partir do esquema e até o nosso próximo encontro.